Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 114. Título: O meu amigo Bispo Januário será o primeiro a estar de acordo comigo. 1. O Bispo Januário Turgal Ferreira, titular das Forças Armadas e de Segurança e vogal da Comissão Episcopal da Pastoral Social, reconhece que, como Igreja, abre aspas, temos feito muito no domínio da pobreza e da eliminação da solidão das pessoas, mas faltam vozes na Igreja em Portugal na questão dos direitos humanos. Fecha aspas. Disse-o dia 11 de setembro de 2008, o último dia do primeiro Congresso da Pastoral Social. Tem toda a razão, mas sabe a pouco, a muito pouco, porque a luta pela erradicação da pobreza precisa de práticas económicas e políticas maiúticas, não apenas de vozes eclesiásticas, muito menos de generalizadas práticas de caridadezinha e de assistência. 2. O que é determinante e decisivo, também neste domínio, é agir na mesma linha de Jesus, o de Nazaré, prosseguir as suas práticas económicas politicamente libertadoras e promotoras de sujeitos, de pessoas em estado de maioridade, práticas essas que tanto enfureceram as classes dirigentes do seu pequeno e empobrecido país, então totalmente tolhido pela hipocrisia moralista que dia e noite emanava como vírus mortal sob a forma de lei de Deus e de Moisés do Templo de Jerusalém. O que é determinante e decisivo é fazer saltar cá para fora o sujeito que de geração em geração anda impositivamente adormecido e alienado no pobre, nos pobres, a esmagadora maioria da humanidade, criminosamente mantida sem vez nem voz. 3. Isto passa, obviamente, por uma maiútica revolução cultural, de modo algum pelo aumento da caridadezinha, muito menos pela multiplicação de catequeses moralistas e por missas dominicais, todas obrigatoriamente feitas a partir do missal, sem efetiva palavra partilhada, sem efetiva comensalidade, sem um pingo de afetos, pura rotina, puro rito, puro cumprimento do preceito, pura sonolência e pura montra de vaidades beatas a tresandar a Idade Média e a cera queimada. 4. A Igreja não pode limitar-se a reproduzir, muito menos a rivalizar com o Estado-providência, que quando as coisas começam política e socialmente a aquecer entre aspas, corre como bombeiro a apagar o incêndio, entre aspas, com mais polícia para o terreno e com um reforço mais publicitado do que efetivo da rede de distribuição de subsídios e de rendimentos, de reinserção social, que nunca chegam a despertar, bem pelo contrário, até impedem o sujeito que anda adormecido e alienado em cada pobre, em cada imigrante com I, sobretudo negro, em cada humilhado, em cada servente das grandes obras de construção civil, em cada pequeno funcionário público, a começar pelo próprio polícia de turno, em cada empregada de caixa de uma qualquer grande superfície. 5. Se quiser ser fecunda como Jesus e prosseguidora das suas práticas políticas maiúticas, a Igreja tem de começar, na pessoa dos bispos, por abandonar definitivamente os seus palácios episcopais, as suas catedrais e passar a morar entre os pobres e com eles. Tem de desistir definitivamente dos seus privilégios clericais e eclesiásticos, a começar pela concordata que faz dela, dos bispos e dos párocos, funcionários maiores do Estado na área do religioso, num concubinato infame que no nosso país já vem desde 1940
como se nunca tivéssemos transitado da monarquia com o seu clero, nobreza e povo, assim mesmo e por esta ordem, para a República. E mais, a Igreja tem também de passar a ter língua de discípulo, em vez de língua de mestre e de pai autoritário. 6. O próprio bispo Januário, que acaba de falar destas coisas, teria dado um grande passo neste terreno se, em lugar de reclamar mais vozes na Igreja a pronunciar sobre direitos humanos, anunciasse ao país e à Igreja a sua pessoal conversão aos pobres, materializada na corajosa decisão de passar a ser bispo dos pobres, entre os pobres e com eles, numa proximidade sororal fraternal que certamente desencadearia processos de consciencialização e de libertação e contribuiria decisivamente para que os pobres passassem da humilhante condição de assistidos à digna condição de sujeitos das suas próprias vidas. 7. O problema é que nem este modelo hierárquico de Igreja Católica que temos alguma vez suportará que os pobres, as maiorias pobres de cada país e do mundo, venham a ser sujeito. E por isso nunca fará nada nessa direção. A mudança seria tão substantiva que provocaria muito mais estragos, santos e benditos estragos, que um tsunami ou um furacão. Seria a verdadeira revolução que nenhum poder eclesiástico incluído jamais tolerará que aconteça na história, porque seria o seu próprio fim. Mas é para aí que, como Igreja, temos de ir, sob pena de todas as nossas iniciativas na área da pobreza, dos pobres e dos direitos humanos, todos os nossos alertas e todas as nossas pseudo-denúncias caírem em saco roto, serem apenas mais do mesmo, finalmente uma afronta e um insulto aos pobres, já que tudo se resumirá a manter os pobres na sua degradante pobreza, para que nunca cheguem a ser sujeitos dos seus próprios destinos. 8. Tenho a certeza que o meu amigo Bispo Januário Turgal Ferreira será o primeiro a estar de acordo comigo. Falta-lhe apenas aquela audácia própria dos humildes de mudar radicalmente de vida, concretamente, começar a ser bispo dos pobres, entre os pobres e com eles. Em lugar de continuar a ser, como até aqui, o bispo titular das Forças Armadas e de Segurança, coisa eclesialmente mais que obscena. 2008, setembro 12. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.